Então vamos, amigos, acalmar nossos sentimentos, clarear nossa mente e agradecer pela nossa família, pelo nosso lar, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, vencendo obstáculos, conquistando vitórias dentro do caminho de evolução. Agradecemos também a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, de termos tantos ensinamentos e de termos conosco a responsabilidade sobre nós mesmos. E agradecemos mais uma vez que Jesus nos dá a oportunidade de trazer luz àqueles que estão conosco, pois a sua luz nós podemos enxergar. Somos gratos por poder enxergá-la. Que possamos caminhar de corações abertos, caridosos, humildes, reconhecendo nossos erros e trilhando cada vez mais o caminho de Jesus. Agradecemos a presença dos nossos amigos benfeitores, dos nossos irmãozinhos desencarnados que estão aqui conosco para aprender. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Bom, aqui está o nosso texto desta noite. A Adriana está em condições de ler o primeiro texto? Sim, Gi, leio sim. Deixa eu só mudar aqui o meu... Pronto, vou começar. Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede. Pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas.
Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860, e Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Obrigada, Adri. Que será de nós? Que será de nós se não sobrevivermos em Cristo, tanto quanto o Cristo busca sobreviver em nós? Não passaremos de símios acorrentados à teia dos cromossomos, nascendo, morrendo e renascendo, a fim de aprender a edificar a vida pelo amor, mas acabando por ceder às tentações do ódio para destruí-la, qual vem acontecendo na sucessão dos erros. Que será de nós sem a sobrevivência em Cristo? Quem livrará os povos superdesenvolvidos dos polvos da ambição e dos cogumelos do extermínio? Times Square, Piccadilly, Champs-Élysées, festivais de Cannes, passarelas de Roma, carnavais do Rio. Quem vos garantirá, na retorta da existência, a transformação gradativa, convertendo-vos o brilho exterior em felicidade real? Sociedades de nações, academias de ciências, institutos de pesquisas e organizações culturais, quem vos assegurará a subida em demanda do sol do sentimento, para que os vossos raciocínios brilhem de sublimação à plena luz? Companheiros que vos ocultais sob a névoa grossa da anfetamina, ou que transitais nas alucinações do ácido lisérgico, quem vos soerguerá com paciência, restituindo-vos o equilíbrio nas trilhas naturais? Que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Sem Ele, ai de vós entregues às mandíbulas das máquinas, semelhantes a moloques insaciáveis do sangue das vítimas. E ai de nós no plano espiritual da terra, que não podemos rogar piedade aos computadores, nem pedir vida nova aos foguetes espaciais. Que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Homens, comunidades e nações conhecem a resposta. Sem sobrevivermos em Cristo, na marcha em direção à solidariedade isenta das pedras do sarcasmo e livre dos punhos e golpes da violência, não passaremos de animais, amando e odiando, edificando e arrasando, nas viagens de ida e volta, berço-túmulo e túmulo-berço, embora refugindo no ápice das conquistas biológicas, transitorizadas em nossas lembranças ancestrais, a arrebentarem através de guerras e mais guerras, conforme a filosofia do imanente e segundo o registro do imemorial. Cid Franco, livro Astronautas do Além, Chico Xavier e Herculano Pires. Obrigado a Paula, a Adriana, a Giovana. Nós temos dois textos, né, profundamente significativos. E o primeiro, um belíssimo texto do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a uma reflexão, né, sobre a persistência da mensagem divina através dos tempos. Se nós olharmos para a história, é muito interessante que nós vamos ver já há milênios atrás a mensagem espiritual circulando entre os povos. E, embora ela não tivesse ainda a maturidade, né,
os povos não tivessem ainda a maturidade para receber a mensagem do Cristo diretamente dele, muitas civilizações viram e cultivaram a sabedoria espiritual. Então, nós vamos ver, por exemplo, né, que aos poucos foi se espalhando pelo mundo, né, os conceitos de imortalidade, de reencarnação, a lei das consequências, né, a presença divina no universo. E com a mensagem, com a vinda de Moisés, nós vamos ter o primeiro grande impacto, né, moral, na busca também, no trabalho de preparação da vinda do Cristo. E aí vem o Cristo, 1200, né, e 50 anos, mais ou menos, depois de Moisés, depois de uma longa fileira de profetas que vem preparar o caminho para ele, e no meio de um pequeno povo, e ali ele vai nascer e deixar, né, impregnada uma mensagem que nos chama, como diz o texto, à consolação, né, a refazermos nossas vidas, a reconstruirmos a nossa percepção da vida. Mas, ao invés da estrada segura, nós escolhemos novamente as estradas perigosas. Então, guerras, frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, e aos poucos nós chegamos à situação que nós estamos agora, né, com uma ciência super desenvolvida. O Cristo persiste, né, nos manda vários mensageiros através desses 2000 anos, até que nos manda, né, aqueles próprios que já deixaram a Terra, que não são mais influenciados pelas situações humanas, para vir nos dizer a verdade da vida, né, a verdade do após-túmulo, a verdade da existência, da reencarnação, do karma. Mas é impressionante como nós trabalhamos de maneira determinada para ficarmos cegos voluntariamente. Então, eu não vou nem entrar nesse segundo texto, né, do Cid Franco, mas é claro que a humanidade passa por processos cíclicos de evolução, nos quais algumas pessoas vão aproveitando, né? Por exemplo, quando chega São Francisco de Assis, centenas de almas se comovem com aquela mensagem, com aquele exemplo, e vão aderir ao Cristo. Quando chega São Vicente de Paulo, né, centenas de pessoas vão ser tocados por aquele exemplo. Então, em todas as épocas, nesses 2000 anos, nós temos recebido o amparo do alto. Agora, nunca ele foi tão claro como agora na vinda da doutrina espírita, porque foi um fenômeno de dimensões planetária, com mensagens de espíritos se espalhando por todo o mundo, sendo recebidas em todos os lugares. E aí, né, no trabalho de coordenação de Allan Kardec, que nos sintetizou todo esse trabalho, nós temos o início de uma nova era para a humanidade, mais uma oportunidade de acordar, de sair do sono eterno, né? E o chamado continua. Estaremos nós à altura de aproveitá-lo ou ainda continuaremos dormindo? A mensagem será capaz de provocar alterações profundas na nossa vida, ou nós vamos ajustá-las às nossas misérias, necessidades e problemas? Existe uma série de questões que a gente deve se colocar, né? Então, é claro, né? Pascal dizia que nós procuramos a diversão para fugir do tédio e para fugir dos questionamentos profundos da vida. Então, nós estamos vivendo agora um momento assim. Nunca houve tanta diversão, nunca houve tanto entretenimento, nunca houve tanto acesso, né, a possibilidades de se ausentar da realidade. A alienação é global, geral. E estamos nos tornando, falo da humanidade em geral, verdadeiros zumbis, né? Porque o grau de consciência nosso é realmente limitado
qual vai ser a diversão de hoje. Então, as grandes questões, nós estamos passando do lado. E quanto mais facilidades, quanto mais acesso a recursos, mais alienação aumenta, né? O que é também reflexo da nossa imaturidade espiritual. Porque procurar a resposta das questões mais importantes da vida não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico, com ter acesso a recursos ou não tê-los. Procurar a resposta para as grandes questões da vida é inato no ser humano, a não ser que ele seja imaturo ou que ele esteja profundamente alienado, né? Então, nós não sabemos qual das duas afeta qual das pessoas, mas é claro que é uma destas duas coisas, né? Ou nós estamos vivendo numa época de gente profundamente alienada, ou nós estamos vivendo numa época com muita gente espiritualmente imatura, que não chegou ainda em condições de entender, o que é muito natural e muito compreensível, porque nem todo mundo entendeu a mensagem de Jesus, nem todo mundo entendeu a mensagem de São Francisco de Assis, nem todo mundo compreendeu a mensagem do Espiritismo. Agora, a questão que a gente se coloca é: eu estou pronto para acolher a mensagem e transformar minha vida, ou talvez não, né? Então, é uma reflexão que se coloca. Agora, há consequências, né, para tudo que a gente faz, e a gente sabe disso. Então, é isso, passo a palavra para que a gente possa ter, né, mais reflexões. Se eu puder só fazer alguns comentários, tem em algum dos livros do Allan Kardec, eu não me lembro exatamente qual deles ele diz que a humanidade como um todo, independente da religião que segue, né, dos princípios religiosos, na sua grande maioria são todos ateus, né? Independente do princípio religioso que a pessoa segue, nós, na grande maioria, somos todos ateus. Porque apesar de fazer o culto externo, apesar de muitas vezes termos a boa vontade, né, de irmos além um pouco e realmente buscar um entendimento maior, uma espiritualização maior, na realidade nós não temos essa crença, essa fé verdadeira, né? Então, talvez isso seja uma dos pontos, né, disso que o César acabou de comentar, né, da humanidade, como humanidade, a gente está alienado, né, porque a gente tem realmente a falta dessa fé verdadeira, essa fé que move montanhas, né. Uma outra coisa que me chamou a atenção disso que o César acabou de falar em relação à meditação, né, o pensamento, a se conhecer, né. E o Leon Denis, isso é uma coisa que ele falava muito, né, o autoconhecimento. Ele sempre bateu muito nessa tecla de refletir sobre nós mesmos, mas não fazer uma reflexão superficial, fazer uma reflexão realmente profunda, isenta de preconceitos. E não é uma reflexão externa, pedindo opiniões alheias, é uma reflexão realmente de nós com nós mesmos, né? De forma bem franca e sem preconceitos, como eu acabei de falar, né? Porque é através disso que a gente vai realmente entender quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós gostaríamos de ir, e a partir daí conseguir tomar um rumo realmente um pouco mais dirigido da nossa vida, da nossa existência, né, dessa encarnação, traçarmos objetivos um pouco mais claros, o que é que a gente quer, né? Quais são meus maiores defeitos, como eu posso fazer para procurar diminuir pelo menos um pouquinho, né, cada um desses defeitos, para passar para o lado de lá talvez uma condição um pouco melhor. E uma outra coisa que eu vi essa semana ainda, né, uma dessas mensagenzinhas que a gente vê passando no Facebook, que diz que era
uma conversa que o Chico Xavier teve com uma pessoa lá, um amigo, e a pessoa disse para ele que o evangelho estava, como que se diz? O evangelho estava desatualizado, o evangelho já era coisa do passado. E aí diz que o Chico virou para ele e falou assim: olha, amigo, o Emmanuel está aqui do meu lado me pedindo para te falar que o evangelho ele só vai estar desatualizado o dia que todas as pessoas do planeta estiverem fazendo o que está sendo dito lá dentro. Antes disso, nada do que está ali está desatualizado. Na verdade, ele está milhões de anos na nossa frente, né? Então, é só para a gente ver o quão longe a gente está ainda, né, de alcançar. Do Evangelho, o que a gente faz do Evangelho? A gente luta, a gente procura fazer o nosso melhor e ainda assim a gente está longe de fazer nem 1% do que está ali dentro, né? Então, isso faz a gente pensar o quão longe, o quanto de trabalho a gente ainda tem pela frente, né? Como indivíduos e como humanidade também, né? Perfeito, Daniel. É isso mesmo, sem dúvida. O César estava falando sobre, né, como nós estamos alienados, né, ou espiritualmente imaturos. E essa semana eu também li numa página do filósofo Olavo de Carvalho, uma das frases dele, onde ele diz que Deus nos fez criaturas espirituais, capacitados das perguntas mais elevadas e de esperar encontrar as respostas. Se você só quer saber do seu dinheirinho, do seu prazer sexual, da sua casinha e das suas coisinhas, você está agindo como um animal. Então, eu acho que eu levei um susto, né? Quando eu li, porque é que a gente se preocupa, né? A gente se preocupa com a nossa vidinha, com o nosso dia a dia, nossa comidinha, nosso trabalho. E a maioria das pessoas não se faz perguntas, né? E não busca respostas para nada. Vão vivendo a vida e o dia a dia, levanta o dia de manhã, o objetivo é viver aquele dia, como o Daniel falou, sem se fazer perguntas e sem traçar nenhum plano para a vida. E no texto, né, do Evangelho, do primeiro texto, né, do Evangelho, ele fala que a vida é prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão. Então, acho que está faltando para cada um de nós essa consciência, né, de que nós não estamos aqui para diversão. No segundo texto, ele fala da Times Square, né, ele fala das diversões que a gente busca, dos prazeres através das coisas bonitas, né, das viagens. E a gente vai vivendo e procurando a distração nessas coisas, né? Porque essas coisas elas vão preenchendo, né? A gente busca preencher um vazio com as diversões, com as paixões, mas tudo isso não preenche o vazio existencial, não preenche o vazio que nós temos em nós, que Deus criou. Deus nos criou com essa a vontade de saber, de conhecer, de crescer, né? De buscar o entendimento das coisas maiores da vida, da verdade sobre a vida. E se a gente não busca essas verdades, esse vazio vai ficar lá. Seja qual for a diversão que busquemos, né? A gente pode fazer viagens todos os anos, podemos aprender a beber os melhores vinhos, e ir em restaurantes, e a gente buscar diversões o tempo todo, mas o vazio vai estar sempre lá, porque a gente só se preenche com a verdade, com a verdade divina, né? Com a luz divina, com o Evangelho. Então, o Evangelho está longe de ser ultrapassado, a gente não conhece nada do Evangelho. A gente está começando a entender o Evangelho, a gente está começando a entender o que é a vida, os propósitos da vida. E essa reflexão, né, que nós temos que buscar como seres, como criaturas divinas que somos, como filhos de Deus, tem que ser a nossa prioridade, né? Lógico que a gente vive no mundo, existem coisas maravilhosas nesse mundo, é uma delícia, né? As diversões que a gente pode ter, viajar, né? Comer bem, descobrir coisas novas, mas enquanto a gente não se abrir
para buscar essas verdades, né, a nossa vida vai continuar sendo vazia. Porque nós podemos fazer uma viagem, voltando para casa, o vazio vai estar lá nos esperando. A gente pode comprar um carro novo, na semana seguinte o vazio vai estar lá, porque o carro novo não preenche o vazio que nós temos. Então, esse vazio, ele é preenchido com Jesus, né? Nós temos que sobreviver e viver em Jesus, com os ensinamentos que ele nos trouxe. Então, esse é o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, se nós não incluirmos Jesus nas nossas vidas, e se a gente não se transformar em Jesus, nós vamos continuar nascendo e renascendo, túmulo e nascimento, infinitas vezes. Nós temos a eternidade, né? E se a gente não se apressar, vai ser essa a nossa realidade por muito tempo. Então, eu acho que é essencial que a gente aproveite a oportunidade e um pouco de lucidez que nós temos. Um pouco de lucidez que nós temos com os conhecimentos que nós temos em cada estudo, que a gente adquire em cada estudo. Se a gente olhar do lado, muito pouca gente tem o mínimo de conhecimento. As pessoas estão vivendo de forma alienada, de forma superficial, buscando diversões passageiras. E nós temos que aproveitar esse pouco de lucidez que nós temos, né, de conhecimento que a gente tem adquirido através da doutrina espírita, e aproveitar para crescer, né, porque o mundo precisa do nosso trabalho, o mundo precisa, né, das pessoas com quem a gente vive, precisam saber o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe. E às vezes a gente vê muito perto da gente pessoas completamente alienadas, pessoas completamente fora de conexão com o alto, né, com o divino. Muito bom. Bom, Se oi, eu puder Daniel. completar nisso que foi acabado de ser dito, infelizmente eu tenho uma memória muito ruim, eu não me lembro de onde eu leio as coisas. Uma vez eu li um texto dizendo que a humanidade ela iria evoluir cientificamente, né, ia evoluir muito, a mão de obra humana ia ser cada vez mais substituída pelas máquinas, como tá sendo dito no segundo texto. Os dias de trabalho iriam diminuir, né, por conta disso, então as máquinas fazendo o trabalho do ser humano, até chegar um ponto que o ser humano ele teria muito tempo livre, né, muito tempo para se divertir, muito tempo para pensar simplesmente no prazer, né? E quando esse dia, né, vamos colocar assim, quando esse período chegasse, seria um ponto muito crítico no desenvolvimento humano, porque se o ser humano continuasse focando a sua existência simplesmente no prazer, na diversão, a tendência seria que a humanidade tenderia ao seu desaparecimento, vamos colocar dessa forma, né? Ao passo que, se chegado nesse momento, a humanidade se sentisse, como eu poderia dizer, já enjoada, já não aguentasse mais de simplesmente se divertir e focasse os seus objetivos no auxílio ao próximo, todo esse tempo livre que teria, né, no auxílio ao próximo, no auxílio aos que necessitam mais, é aí então que a humanidade realmente conseguiria evoluir e a gente passar para um planeta melhor, né, do que o planeta de provas e expiações do que a gente vive hoje. E óbvio que a gente não imagina que isso vai acontecer do dia para a noite, né? Na natureza nada acontece dessa forma, mas é o que a gente vê acontecendo hoje em dia, né? Talvez isso seria um início, né, desses tempos, né, que são ditos. A gente vê a ciência evoluindo, a gente vê essas relações trabalhistas, né, diminuição de cargas horárias e o pessoal sempre focando, mais uma vez, isso que a gente está conversando, né, nos prazeres da vida. E, infelizmente, a espiritualidade, né, a palavra de Jesus sendo deixada de lado. Então, talvez a gente está se aproximando, né, lógico, cada vez mais desses tempos, e se torna um momento crítico, né, porque a gente não vê, pelo menos no momento atual, a civilização como um todo, né, dando o passo na direção correta, né. É isso que o Daniel levantou, né, como questionamento, e
é claro, né, que nós estamos vivendo um momento muito claro disso. Nós chegamos a um ponto de evolução material, científica, mas quando ele fala, né, no texto, sobreviver com Jesus, ele não está nem dizendo viver, né, ele está dizendo sobreviver, porque toda a nossa civilização está em risco, porque nós não chegamos, né, nós estamos vivendo dentro do paradigma materialista. Então, o que o próprio Daniel falou no início, né, que nós poderíamos dizer que somos todos ateus, coletivamente a humanidade está agindo assim. E a cada vez mais ateus assumidos, porque eu lembro que comentei a semana passada um número, né, de ateus aumentando nos países ricos, por exemplo, de forma alarmante. E é muito especial isto, porque nós estamos em risco, porque se nós não fizermos a transformação do paradigma materialista para o paradigma espiritualista, a nossa civilização corre risco. Porque dentro do paradigma espiritualista, o egoísmo e o orgulho são os motores psicológicos da humanidade. Enquanto que dentro do paradigma espiritualista, a educação, o amor, a compaixão, né, são os elementos motores. Então, é lógico que a nossa sociedade está se esgotando em ações que produzem riquezas, mas produzem junto uma miséria moral imensa, né? Porque nunca se viu tanta gente alienada, tanta gente usando drogas, tanta gente usando álcool, né? Tanta gente usando antidepressivos, porque nós estamos, como a Giovana disse, vazios. Nós somos animais chiques, como diz o texto do Cid Franco, né? Nós vamos a Piccadilly, nós vamos a Times Square, nós vamos passear na França, mas nós carregamos uma alma animal ainda, que não fez a transformação para esse novo homem de que fala a doutrina espírita. E essa transposição, essa transformação não pode vir senão por uma mudança de paradigma. Agora, que elementos levam, né, a uma mudança de paradigma? Paradigmas são verdades que orientam, né, o desenvolvimento social, científico, cultural. Pode ser o esgotamento, pode ser a dor, pode ser o sofrimento extremo. Então, nós estamos, por exemplo, vendo uma geração que está sendo educada para o prazer, que procura o prazer a qualquer preço, que não o encontra e passa para o uso de drogas. Nós estamos vendo uma sociedade que estimula a alienação. Em países como o Canadá já estão liberados, né, o uso da maconha, e vai, né, não demorar muito, eles já estão fazendo essa experiência com a maconha para poder liberar outras. Então, quem quiser viver chapado, que viva chapado. Então, quando essa questão que o Daniel falou do Chico, né, dizer que o Evangelho do Cristo, ele não está desatualizado, porque, na verdade, ele nunca foi usado, né? Ele está empoeirado na prateleira porque nunca foi usado. Você não pode dizer que uma coisa que nunca foi usada está desatualizada. Ela nunca foi usada. Então, nós não educamos os nossos filhos dentro do Evangelho, nós não nos educamos para viver dentro das normas evangélicas. E isso está levando a nossa sociedade a uma hecatombe. Nós estamos, hoje, né, você tem países que têm 700 ogivas nucleares e sem espiritualidade nenhuma. Então, homens que não têm a menor ideia do que seja Deus, comandando nações com poder atômico. Então, nós não estamos numa fase de brincadeira, né? Nós não estamos mais na época dos romanos, que você, para guerrear com o vizinho, tinha que atravessar planícies e planícies, dias e dias a cavalo, né? Hoje nós estamos na era atômica.
E o vazio espiritual é uma coisa assim, para nós, eu estava conversando hoje, eu e a Giovana estávamos conversando, né? E assim, a gente se deu conta que coisas que para nós são elementares, de base, né? Por exemplo, saber que Moisés é a primeira revelação, saber que existiram profetas que falaram de Jesus, saber quem é Jesus, significa, para milhões de pessoas isso não é conhecimento, simplesmente eles não sabem de nada disso. Então, o trabalho de educação espiritual da humanidade, ele é urgente, urgentíssimo. Ele precisa ser feito. E aqui em países como Canadá, Finlândia, França, Alemanha, o vazio espiritual, ele é patrocinado pelo conforto material. Então, são animais chiques, né? Sem querer usar termos pejorativos, animais, porque estamos vivendo no nível do físico. Comer, beber, fazer sexo, né? Viajar, ter conforto, renovar. Né? A Giovana falou dos vinhos, você vê a loucura das pessoas, né? Então, assim, homens de 75 anos, 80, preocupados em aparecer no Facebook com músculos, você fala, sabe, coisa de garoto de 15 anos. Vi um caso recente aqui, né, um senhor que é amigo de um amigo nosso, comprou um 4 rodas e aí vendeu, aí comprou uma moto e ele e a mulher passeavam de moto, aí vendeu a moto e comprou um barco, aí vendeu o barco e comprou um carrão, aí o carrão ele estava preocupado porque ele não sabia se colocava o couro em amarelo ou em vermelho, e o escapamento ele não sabia se colocava um de $1.500 ou de 4.000, mas o 4.000 tinha aquele ronco bacana, sabe, que ele sempre quis ter quando era jovem. O que é isso? O sujeito está com 80 anos, né? A vida está perguntando para ele, e aí, né? Você entendeu por que você passou 80 anos nesse mundo? E a pessoa está preocupada se vai comprar um escapamento de 1.500 ou 4.000, é essa a grande questão da vida dele? Então, aí você olha para isso, você fala, nós estamos alienados, né? E é uma alienação grave como sociedade, porque os valores espirituais, eles deveriam guiar, né, a nossa sociedade, porque se os valores espirituais guiarem a nossa sociedade, ela sobrevive. Se não, não vai sobreviver. Entendeu? Nós imaginamos que nós somos a última bolachinha do pacote, mas os egípcios imaginaram isso, os gregos imaginaram isso, Alexandre o Grande imaginou isso, Napoleão imaginou isso, né? E todos passaram, todos viraram poeira, né? E a nossa civilização não é diferente, né? Então, se os valores espirituais não guiarem as nossas vidas, nós vamos viver como animais chiques, né? Que é o que está acontecendo com a grande parte da humanidade, né? E infelizes, vazios, depressivos, né? Tendo que... E assim, a criatividade para renovar prazeres que a gente está vendo atualmente é assim, é impressionante, né? Quando você passa 15 horas, assim, eu já fiz isso, hein? Já perdi tempo assistindo séries inteiras, né? Sessões inteiras de Netflix. E aí, quando você... O que é isso? É um jeito de não estar presente na tua própria vida, é um jeito de estar alienado, né? Então, é óbvio que eu posso assistir uma série instrutiva que me ensina alguma coisa, e tem outras completamente inúteis, né? Tudo é relativo, aqui a gente está lidando com gente que tem esclarecimento, né? Você pode assistir uma série por razões profissionais, porque você precisa estar informado, enfim, né, cara, eu não estou criticando aqui assistir séries desde que isso tenha um propósito de crescimento, de aprendizado, né? Mas, e as grandes questões, né? E a vida, e a morte, e a felicidade, né? E o futuro, e tudo que foi construído, vamos jogar fora, tudo vai se perder, né? Nós temos uma civilização maravilhosa que está em risco. Está em risco, né? Então, você pega um país como a China, que tem 1.300.000.000 de pessoas, oficialmente ateu.
embora a gente saiba que nem todo mundo lá dentro é ateu. Mas um governo ateu, que manda fechar igrejas, que manda pôr a foto do Mao Tse-tung junto com a foto de Jesus no altar. Então, nós estamos numa clara agressão, né, contra a espiritualidade, contra a mensagem evangélica, e essas pessoas têm 300 ogivas nucleares no quintal. Então, nós não estamos, né, numa brincadeira, é uma coisa muito séria, e a espiritualidade, se ela não entrar na nossa vida, a gente corre riscos, nossas famílias correm riscos, nossos filhos, nossa sociedade, né? Então, a gente precisa levar muito a sério essa conscientização. Oi, Ju. Oi, tudo bem? Oi, Ju. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, o que vocês estão discutindo é uma coisa que a gente vê todos os dias. A maneira como eu analiso isso é a falta de um propósito. São pessoas que não sabem o propósito da vida. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual que é o objetivo que eu nasci? Eu simplesmente tô aqui por estar aqui, não tenho um propósito. Mas eu queria compartilhar uma história aqui e perguntar a opinião. É um assunto polêmico, mas eu tenho a minha opinião particular, mas é que eu fico pensando como que o plano espiritual pode ter errado tanto nesta família. Porque é uma família que a gente conheceu aqui, na verdade, a gente conheceu em 2015, quando eu mudei para Alberta, o pai, que também fazia taekwondo com os meninos, e estava se separando da esposa. Se separaram e tem 2 meninas. O ano passado, isso é uma história que vem desde 2015, né? Mas o ano passado, na verdade, no ano retrasado, o pai disse que é gay. E até aí tudo bem. Depois que o pai disse que é gay, a mãe disse que é lésbica. E aí as meninas também se tornaram lésbicas, de 16 e 14 anos. E o ano passado, o pai se transformou em mulher, fisicamente, fez a transformação em mulher, e a mãe agora se transformou em homem. Uhum. Nessa confusão toda, como que o plano espiritual pode ter errado tanto na definição dessa família toda, para todo mundo mudar o sexo e virar o oposto? Uhum. Entendi. Não consigo entender isso. Para mim, eu fico pensando, até comentei aqui com meu marido, eu comentei, para mim, são pessoas que estão extremamente insatisfeitas consigo mesmos e tentam encontrar uma coisa diferente. Uhum. Ok, Ju, na verdade o plano espiritual não tem nada com isso, né? Deus nos criou livres e nós somos responsáveis pela nossa liberdade, pelas nossas escolhas. E muita gente, exatamente pelo fato de não conhecer o propósito da vida, de não conhecer o lado espiritual da vida, por estarem vivendo a vida a cada dia, né? Sem o é hoje, só é hoje, minha vida é hoje, amanhã eu vou ver, o passado não interessa mais. E então tem muita gente perdida, né? Nós estamos vivendo numa humanidade que sempre foi assim. Nós temos milhões, bilhões de pessoas em cima de um planeta, alguns chegando à condição, né, de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, e outras ainda nas bases da evolução. Então, há almas no nosso mundo que estão experimentando a vida, que estão descobrindo a liberdade, que estão descobrindo quem são, que estão aprendendo. Algumas são isso que você falou, né? Pessoas que estão variando prazeres, buscando novidades, porque tem uma vida que não tem propósito. Então, nós estamos todos misturados e faz parte do nosso aprendizado conviver com todas essas diferenças. É por isso que é importante para cada um de nós aqui que a gente se pergunte, o que estou fazendo de mim? A minha alma, o meu caminho, a minha conscientização, eu estou fazendo
né? Ou eu sou mais um pau-mandado da mídia, da manipulação das redes sociais, das modas, né? Das tendências. Eu escolho minha vida ou eu estou sendo escolhido, né? Eu escolho o meu caminho ou alguém está ditando o meu caminho. Agora, tem muitas almas numa condição evolutiva ainda muito primária, né? E que não têm sequer condições de entender isso que nós estamos conversando aqui. Não porque eles são piores do que nós, e simplesmente eles são crianças espiritualmente, né? Então, é paciência, faz parte, né? Agora, o marido se atrai pela mulher que tem a mesma vibração dele, então, eles têm uma afinidade. Os filhos que nascem ali são espíritos que estão rodeando eles, que estão no mesmo círculo espiritual, que têm as mesmas necessidades, as mesmas inquietações que eles. Nós estamos todos em processo de aprendizado, né? Deus não nos cobra perfeição, Ele não quer que a gente amanhã já tenha feito tudo. Agora, alguns de nós já entendemos, né, que nós temos que aproveitar o tempo, se mexer, trabalhar, estudar, fazer curso, melhorar, né? E outros estão ainda vivendo no nível primário da vida, né? Cada dia é um prazer diferente, cada dia é uma... né? Mas o plano espiritual não tem nada com isso, né? Porque o plano espiritual é o mesmo que aqui, né? Nós vamos chegar, vamos morrer, vamos chegar lá, somos o que somos. E então não é toda a vida que é planejada, não é toda a família que é planejada, né? Tem famílias que são acidentais, porque são almas que estão, né, experimentando a vida. Então é complexo, né? Nós estamos no meio dessa mistureba toda de gente, né? E a gente tem que escolher o que faz da própria vida. Oi, Daniel. Depois a Adriana. Obrigado, César. Se eu puder fazer um comentário também sobre o que a Juliana falou, Pois não? tem uma frase, se eu não me engano, é do Chico, que ele fala, né, que na reencarnação não existe erro, né? Então, nenhuma família, não houve erro na constituição de nenhuma família, né? Todo mundo, quando reencarna, né, cada um como pessoa, e mesmo famílias todas, a gente tem um plano que foi traçado, né, lá na espiritualidade, antes da gente reencarnar, né? E quando eu vejo uma situação como essa que foi dita, né, dessa família, tantas outras que acontecem, né, questões como essa de sexualidade ou tantas outras drogas, enfim, o meu entendimento, pelo menos, né, não digo que eu estou com a razão, mas o meu entendimento entra na questão das provas e expiações, né? Talvez a obrigação, não a obrigação, mas como eu diria, a responsabilidade que esse casal assumiu, por exemplo, estou colocando de uma forma hipotética, mas, por exemplo, talvez as responsabilidades que esse casal assumiu na espiritualidade antes de reencarnar seria de vir aqui e lutar contra esse instinto, essa força que tem dentro deles, levando eles a uma inversão sexual, por exemplo, talvez mesmo com o intuito de exemplificar para os filhos, né? Você veja só, o marido mudou de sexo, a mãe mudou de sexo, isso teve uma influência nos filhos, talvez mesmo isso poderia ser a prova, a expiação desse meio familiar, na exemplificação dos pais com os filhos, ou mesmo os próprios pais, né, tendo que lutar contra esse instinto, né, como eu disse, é uma coisa hipotética, né, uma coisa bem geral, a gente não pode aplicar isso para todas as famílias, né, todos os pontos, né. Se eu puder só falar mais, colocar um pontinho aqui, eu vi um estudo a semana passada falando sobre a importância da religião no mundo, né, em vários países da Europa, principalmente, falando da importância da religião. E na grande maioria dos países, menos de 10% da população dizia que a religião tinha uma importância grande dentro da sua vida, né, do seu dia a dia. E talvez por conta do meu trabalho, me deu o trabalho de verificar cada país e a porcentagem que tinham, né, de acordo com não o PIB, mas a qualidade de vida desses países, né? E a gente vê que quanto mais rico o país, menor foi dada a importância, né, da religião dentro da vida dessas pessoas, né? Então, a gente volta na questão das liberdades, do prazer, né? E isso sempre me faz pensar, né, na ação e reação, né? A gente sempre fala de ação e reação,
E uma vez, e tem uma outra frase do Chico, eu gosto muito das frases dele, que fizeram uma pergunta para ele sobre sexo e casamento, né, se era proibido fazer sexo antes do casamento, e ele diz que nada é proibido, né, mas que sem amor não existe, sem amor não vale a pena nem o sexo, nem o casamento. Então, a gente vê que não existe proibição. Se alguém, cada um pode fazer o que bem e entender. No entanto, a gente precisa ter a ideia de que para cada ação existe uma reação. E eu vejo que talvez no ponto que a humanidade está, usando o nosso próprio egoísmo em benefício próprio, se a gente quiser assim, a gente poderia aplicar muito bem a lei de ação e reação, que Mas, pensando... Daniel, só que aí você já está indo longe, então, se desculpa. puder... Não, é porque você vai ligando uma coisa na outra, aí você não... Se puder finalizar... Eu já estou encerrando. É simplesmente essa questão de... se a gente usar o simples conceito de ação e reação sendo egoísta, vamos fazer o que é correto para o nosso próprio bem, né? E só isso, Entendi. simplesmente isso, já poderia resolver muitos problemas que a gente tem hoje, né? É só uma correção, não é uma correção, uma precisão, na verdade, né? É muito interessante tudo isso que você levantou. Você vai ver que eu não quis entrar na questão da homossexualidade, porque não são assuntos que teriam que a gente ter um estudo para isso, né? Como a gente tem, por exemplo, na sexta, né? E as causas, os problemas, todos os aspectos que envolvem isso, né? Não é bem o objetivo, mas a Juliana trouxe a questão. E como você disse, não tem nada proibido, porque o próprio Paulo de Tarso, né? Ele diz... tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Agora, como é que eu decido o que me convém? Segundo a percepção que eu tenho da vida. Se eu tenho uma percepção materialista, o que me convém não é a mesma coisa que convém a alguém que tem uma percepção espiritualista, reencarnacionista, né? De crença em Deus. Então, o problema, nem toda família é programada, né? Isso não é verdade, né? A gente sabe que as almas que chegaram a um certo nível de evolução programam a reencarnação. Tem muita gente nascendo sem programação. Tem muita gente que vive irresponsavelmente. Como é que os espíritos vão programar a reencarnação de uma pessoa que faz sexo cada dia com uma pessoa diferente? Não tem programação aí, tem acidentes, né? Ela está envolvida por espíritos irresponsáveis, como ela, que, num momento ali, podem ser ligados, né, de maneira automática. A reencarnação se processa de maneira automática. Né? E o que nós faríamos se não fosse assim quando nós éramos primitivos? Né? Será que os espíritos programavam a reencarnação dos primitivos, quando nós estávamos nas cavernas? Não, né? Simplesmente porque não havia essa necessidade. Para muitas almas humanas, as reencarnações que elas estão vivendo são de experimentação. Né? Basta ver lá a série, né, de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, explicando os tipos de espíritos, né, de evolução de espírito. Então, nós estamos numa humanidade que está passando por turbulências, toda essa questão sexual, né? O desespero das pessoas, né, com a sexualidade, é parte de um processo evolutivo. As pessoas não são más, elas não querem fazer mal a si mesmas, nem aos outros. É um processo de aprendizado e global, né? Nós estamos vivendo um grande processo de amadurecimento como espíritos e como sociedade. Então, não há críticas, não há condenação, né? Essas pessoas, né, que foi dado o exemplo, são almas que estão se buscando, que estão, às vezes, brincando com a vida, ou que estão profundamente confusas, perdidas, que, às vezes, não têm essa capacidade, né, que o Daniel falou, de assumir compromissos, de fazer sacrifícios, de querer ser um exemplo, né, para os filhos. Não entenderam isso ainda. Então, a gente percebe que não é uma questão de sexo, é uma questão de responsabilidade, né? Não é uma questão de sexo, é uma questão de amor. Nós ainda estamos no nível de querer
discutir, né, sexo, liberdade sexual, mas nós não entendemos o amor. Então, isso tudo é parte do processo de evolução. Não há críticas no que nós estamos falando, só que nós temos que tomar cuidado, porque que as pessoas façam experimentações nas suas vidas e aceitem ser guiados por outros, é problema delas, é problema da maturidade delas. A questão é o que nós estamos fazendo, com a lucidez que a Giovana falou, que nós estamos adquirindo, né? Essa é a questão. Então, para uma pessoa que tem noções de reencarnação, de espiritualidade, de karma, né, que o planejamento reencarnatório, quem tem essas noções já sabe que não veio para esse mundo por acidente. Provavelmente nós viemos com planejamento. Nós sentimos isso, pelo nível de responsabilidade que nós temos. Mas muitos irmãos nossos são primitivos, né? Muitos estão passando da selva. Por exemplo, nós eliminamos milhões de indígenas. O Canadá eliminou milhões, os Estados Unidos, milhões. Os espanhóis, na América Latina, milhões. Então, e outros povos também, né? Então, onde é que estão esses homens primitivos que viviam na selva? Onde é que eles estão? Estão nascendo nas nossas cidades, nas nossas famílias. Porque é a lei do retorno. Você tirou o sujeito da casa dele, ele volta para a sua. Então, nós estamos vendo, né, as pessoas andando, né, com cabelo moicano, todos cheios de brincos e tatuagens, e como se fossem os homens do século IV, por exemplo, né? Chamados bárbaros, né? Entre aspas, pelos romanos. Porque muitos povos ali não tinham nada de bárbaros, né? Eram povos normais, mas eram assim chamados pelos romanos, né? Então, é este grande caldo, né, dentro do qual nós vivemos e dentro do qual nós temos que buscar a nossa espiritualização. Nós não vamos ser levados para um lugar especial. É no meio dessa bagunça, dessa luta, que nós vamos ter que encontrar o nosso caminho e o nosso crescimento. Oi, Adriana. Eu queria contar um pouquinho sobre o meu dia de hoje e os meus questionamentos, né? Porque essa questão de viver, de buscar, que nem você disse, buscar essa espiritualidade dentro dessa bagunça, que é um problema, né? A gente tem que ter muita disciplina, porque assim, a gente está aqui, está estudando, né? A gente já tem essa consciência, a gente já não é mais aquele bebezinho espiritual, a gente já está um pouquinho mais evoluído ali, já está no primário, talvez, né? Então, mas é difícil. Por exemplo, essa semana a gente foi para a praia, que é uma praia de lago aqui no Quebec, né, gente? Não é praia de mar, não é um mar, não. Mas parece o mar, tudo, as crianças se divertiram muito, a gente se divertiu, tudo. Mas essas distrações parece que tiram a gente do caminho. É bom, mas tira a gente do prumo, entendeu? Hoje eu acordei com muita dor de cabeça, eu não estava bem, não, sabe? E eu demorei para conseguir ainda bem que tinha o evangelho hoje para me ajudar, porque, né, tanto é que eu nem estava com muita vontade de falar. Então, assim, eu estou sentindo que agora, para eu voltar, eu vou ter que meio que pegar no tranco, né? Então, a gente tem que ter disciplina, porque sem disciplina a gente não consegue mesmo. Então, assim, é complicado. Até hoje eu falei para o Alexandre, não, ano que vem, nas férias, eu não quero viajar, quero ficar em casa o tempo todo. Porque, sabe, é aquela coisa de você faz, vai, é distração aqui, distração ali, é muita bagunça, muita coisa que te deixa, às vezes, me sufoca, né? Então, eu fiquei meio sufocada, assim, eu fico meio abalada, né? Então, acaba abaixando a minha vibração, a questão da impaciência, da intolerância começa a ficar mais forte.
E então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita disciplina. Agora, só para falar aquela questão das religiões, né, das pessoas tratarem as religiões com tanto descaso, né? A gente não precisa ir tão longe, né, César? Aqui na nossa cidade, em Sherbrooke, tem uma igreja que foi transformada em restaurante, que a comida lá é muito boa, né? Mas você vê que, no fundo, como se fosse no lugar do altar da igreja, tem um grande quadro, enorme, enorme, muito grande, de uma freira, e aí pintaram chifres nela. Então, assim, a gente precisa ir longe para ver o descaso e o... Bom, é isso. O descaso, o desrespeito, a ignorância, a cegueira, né? É um momento, meus queridos irmãos, de muita oração. Porque nós não somos, como a Adriana deu o testemunho dela, nós não somos perfeitos, estamos muito longe disso. Uma simples saída para passear pode nos perturbar, né? Nos tirar do eixo, e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, viver nesse mundo, né? Jesus dizia, né? Os meus discípulos devem viver no mundo, mas não ser do mundo. Então, ele deixou muito claro, né? Que ser do mundo era se vender, né? Para essas forças todas. E é um momento de muita oração, de muito estudo, de cultivar o espiritual. Nós não estamos, né, aqui para criticar os nossos irmãos, mas nós temos que ter consciência que muitos estão vivendo alienados, perdidos, e às vezes, né, você se deixa guiar por um desses, ao invés de guiá-lo. Então, é uma coisa complicada, né, porque tem que ser firme, como a Adriana falou, saber dizer não, saber se posicionar, saber manter seus valores, defendê-los. E nem sempre isso é fácil para a nossa fragilidade, né? Mas nós estamos em aprendizado, né? E à medida que a gente faz um esforço, os benfeitores vão nos dando auxílio, vão nos mandando recursos, vão nos abrindo caminhos, vão nos encontrando, fazendo encontrar grupos de estudo, que vão fortalecer a nossa capacidade de resistência. Então, nós estamos no trabalho que tem que ser feito. Nós participávamos dessa loucura toda até ontem, né? E aí nós entendemos que o que você vai fazer, né, com o irmão que ainda não entendeu? Orar por ele, esperar o tempo dele, ter paciência, tentar ser um exemplo, porque nós erramos também, nós fazemos um monte de coisas erradas, mas nós já chegamos, talvez, na capacidade de reconhecer que estamos errando e tentar melhorar, né? Mas é um momento muito perigoso que nós estamos vivendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uns 10 anos atrás, eu vi uma estatística, tinha mais de 800 grupos de culto demoníaco. Então, essas pessoas não estão sendo, né, anti-espiritualidade. Eles estão adotando uma espiritualidade extremamente perigosa. Né? Igrejas do demônio. Então, nós não estamos numa fase muito fácil da humanidade, né? Nós estamos num momento em que nós temos que ficar muito firmes, confiar na espiritualidade, confiar nos valores, confiar no caminho que nós escolhemos e aguentar firme. Porque, como diz, e termino, né, para passar a palavra para a Adriana, para o João, depois para a Adriana. A Giovana leu recentemente um texto, eu li, não lembro, em que o monge dizia, né, um monge russo dizia, no final dos tempos, o sofrimento moral dos seguidores do Cristo será equivalente aos sacrifícios físicos dos primeiros cristãos. Então, isso nos dá uma ideia, né, do que nós estamos vivendo e o que a humanidade está passando. Oi, João, e depois Adriana.
Oi, César, vou ser bem breve aqui. Eu acho que, complementando aí o que foi dito, né, é sempre a questão da consciência, de conhecer a verdade nos libertará, tudo tá tudo dentro do mesmo caldo, né? E quando a gente fala, né, da questão da progressão espiritual, né, das diversões, das distrações, eu acho que o problema maior, né, é quando a gente realmente não coloca objetivos, né, não tem a consciência da evolução, do desenvolvimento, e por exemplo, a questão da diversão e do que fazer, do que pode fazer, se a gente começar a falar muito, né, do que pode, que não pode, corre o risco até de você dogmatizar as coisas, né? Mas, por exemplo, quando você vive em função das distrações, das diversões, é como se você fosse à escola simplesmente para curtir o recreio, né? Então, quer dizer, eu acredito que não tem, assim, problema nas coisas que são feitas, não tem problema em se ver uma série, não tem problema em se fazer uma viagem, entendeu? Mas isso não é o principal, isso é o alento, né, perante a luta, né? É o oásis no meio da luta, né? Nós estamos aqui num aperfeiçoamento, numa escola, numa labuta, né? E de vez em quando precisamos de intervalos, né, para descansos e para retomar com mais vigor aquele desenvolvimento, né? Só isso. Muito, João. Exatamente isso. Oi, Adriana. Perfeito, João. A gente precisa mesmo desses intervalos. Mas aí, isso, o Alexandre até comentou comigo, Adriana, o problema não é a distração, o problema é que você se desconectou, né? Não é todo mundo que sai, que vai ter esse né, alento, como o João disse, né? Que vai se desconectar, né? E você se desconectou. Eu falei, é verdade, a culpa não é da distração, a culpa é minha. Então, né, por isso que eu falei que a gente precisa de disciplina, que a gente pode fazer, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer mais consciente do que do nosso propósito, né? Continuar sempre conectado com a espiritualidade, orando, e eu me desconectei. Infelizmente. Orar e vigiar, né? Pois é. Só retomando o que o João acabou de dizer, quando eu falei das viagens, das distrações, é lógico, né, que a gente trabalha e a gente precisa do descanso, né, precisa da diversão. O problema são as pessoas que passam a vida fazendo isso. O que o João falou, né? O recreio vira a vida. O recreio vira a vida. Então, veio para a escola, é lógico que o recreio a gente precisa, né, do intervalo, da pausa, mas tem gente que passa a vida em recreio, né, e planejando as distrações da noite, do fim de semana, das próximas férias, e não leva mais nada a sério, né, e a vida, se a gente passa a vida só pensando nas distrações, porque o mundo oferece essas distrações, só que aí a gente não vai levar nada de aprendizado, né, então a gente tem que saber, o importante é saber dosar, né, o que é escola e o que é recreio, né. Tudo me é permitido, a gente tem que decidir o que é que nos convém, né, é simples. E essa questão da prioridade, né, por exemplo, perfeito isso que o João falou, né, a gente não pode transformar o recreio na parte mais importante da nossa ida à escola. E nós não podemos transformar, né, a diversão na parte mais importante da nossa vinda para o planeta. E a gente fala de viagem, né, porque não tem nada de errado com as viagens, mas é que nós temos alguns amigos aqui no Canadá, né, e, por exemplo, eles trabalham, são pessoas honestas, boníssimas, de um coração maravilhoso, não tem nada, né? Só está faltando o sal, né? Está faltando o sal do Cristo na alma. Mas assim, qual é o teu projeto, né? No verão nós vamos andar de bicicleta, subir a montanha e fazer uma viagem para tal lugar. E o ano que vem, nós estamos programando uma viagem para outro lugar, já estamos vendo isso, vendo aquilo, né? Então, assim, você vê que é um jeito de nunca olhar para as grandes questões da nossa vida, nunca olhar para a nossa alma, né?
E como o Daniel falou, quanto mais confortável a pessoa estiver, quanto mais ela está num país, né, que oferece tudo, mais esse distanciamento vai acontecendo, porque você vai tendo opções, né? E aí isso vai nos levando embora de nós mesmos, nós nunca vamos enfrentando as questões da alma, né? Então, por exemplo, poxa, o teu amigo ou o teu familiar acabou de ter um diagnóstico difícil, você acha que isso é só um jogo de dado? Né? Ah, é a vida, acontece, não aconteceu comigo, né? Mas amanhã talvez. Ah, uma criança morreu, você acha que é um jogo de dados? Né? Nós estamos num mundo em que as coisas... Então, sim, há questões importantes, né? E Aristóteles falava, ele falava, é natural no ser humano se questionar, buscar respostas. Mas nós estamos ainda no nível, né, que, tendo satisfação física, nós deixamos o espírito passar fome. E como é que eu sei que o espírito está passando fome? Bom, basta ver o desespero das pessoas, basta ver a ansiedade, a depressão, os conflitos. Né? Está na cara que o espírito está faminto, mas não está sendo alimentado, porque, bom, desde que eu alimente o corpo, o espírito eu faço de conta que ele não existe. Mas não dá para fazer de conta que ele não existe. Ele existe, ele precisa de comida, e a comida dele não é material. Né? É viver com Cristo, é entender o que é espiritual. Né? E se a gente não passar por esse processo, agora, vamos todos passar por esse processo? Não. Né? Alguns vão continuar indo para a escola para a hora do recreio, e outros já entenderam que é melhor entrar na classe, levar a sério, assumir os deveres, né? E não tentar ser perfeito. Nenhum de nós aqui tem que ser perfeito. Nós temos que trabalhar, fazer esforço, tentar melhorar. É só isso que Deus quer de nós. Ninguém está pedindo perfeição. Né? Nós não somos melhores que ninguém. O sujeito que está lá fazendo as loucuras dele é um irmão meu, e ele vai entender na hora que tiver que entender. Agora, se eu já entendi, eu não posso segui-lo. Né? Eu respeito a liberdade dele, mas eu tenho a minha. E o meu mestre eu conheço, o meu caminho eu conheço. Né? E o trabalho que eu tenho que fazer em cima de mim mesmo eu conheço, eu sei as minhas imperfeições. Né? Então, eu não tenho que esperar ninguém. Cada um é responsável de si. E isto é um ensinamento da doutrina espírita que é extremamente importante para nós. Nós podemos ajudar, aconselhar, dar o exemplo, dar uma dica, presentear com um livro, mas cada um tem que responder de si mesmo. Ninguém é responsável de ninguém. Filho é nosso, nós educamos por um tempo, fazemos o que podemos, depois eles são responsáveis por si. Né? É a mesma coisa nós. E Deus nos criou livres, e Ele ligou na liberdade a lei de ação e reação. Você põe a mão no fogo, queima. Você entendeu? Ah, não tenho certeza, vou pôr de novo. Põe. Né? Então, nós somos livres. Agora, quanto mais rápido eu aprender, melhor para mim. Né? Então, nós somos responsáveis da nossa evolução. E temos que respeitar a evolução das pessoas. Né? Temos que respeitar. Cada um vai chegar no seu tempo. Graças a Deus, nós temos a imortalidade, as encarnações. Né? Agora nós estamos começando a entender isso. Pode ser que todas essas encarnações aí no caminho, a gente estava fazendo o quê? Nós estivéssemos fazendo grandes coisas, nós não estaríamos aqui ainda. Né? Então é isso, vamos continuar com fé, com esperança, com paciência, estudando, trabalhando. Né? Não interessa o que os nossos irmãos estão fazendo, interessa o que eu faço da minha vida. Né? E aí a gente vai dar contas de nós mesmos diante da nossa consciência e diante de Deus. Bom, nosso tempo se esgotou, a gente podia encerrar, né? Então, nós vamos finalizar por hoje. Há muitos assuntos, né, que nós às vezes tocamos, e que são assuntos que demandariam mais tempo, mais reflexão, né? Por exemplo, quem puder, né, na sexta-feira a gente tem um estudo às 6h30, no horário do Brasil é às 7h30.
e que são assuntos mais técnicos, né, que a gente entra em aspectos mais técnicos, né? Felizmente, o Evangelho não tem essa conotação, né, de estudo técnico. Mas quem tiver tempo, interesse ou possibilidade, venha, né, porque é um momento em que a gente estuda coisas mais, assuntos que não caem, por exemplo, no Evangelho, né, que são mais técnicos. Bom, vamos lá então, pessoal, né, vamos finalizar o nosso culto. Querido Mestre Jesus, nós nos lembramos, Senhor, do filho pródigo, quando caiu em si e decidiu voltar à casa do Pai. Assumir seus erros, mas igualmente, ao fazê-lo, assumir o aprendizado que havia realizado. E nós nos lembramos, Senhor, que disseste que o Pai, ao vê-lo ao longe, correu abraçá-lo. E disse: meu filho, seja bem-vindo, porque tu estavas morto e renasceu, estava perdido e foi encontrado. Então, Senhor, que nós possamos aprender com nossas lutas, crescer com os combates de cada dia, e no final de cada experiência, procurarmos os braços de nosso Pai, agradecermos pela vida, pela reencarnação, pela família, seja ela qual for, com os problemas que tiver. Estamos todos crescendo, aprendendo, melhorando. Deus não nos julga pelo nosso tamanho, mas pelo tamanho dele. E o tamanho dele é infinito amor, compaixão, misericórdia, justiça perfeita. Então, Senhor Jesus, luz de Deus no nosso mundo, acolha-nos, Senhor, mesmo na nossa pequenez. Perdoa nossas misérias. Nós já aprendemos, Senhor, a cair e levantar. Aos poucos aprenderemos a caminhar firmes na Tua direção. Abençoe nossas vidas, nossos lares, nossos propósitos de melhoria, de crescimento. Que nunca nos falte, Senhor, Teu amor, Teu amparo, Teu socorro, a nós, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos e a todos os nossos irmãos de humanidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Fica conosco, Senhor, ilumina nossas vidas e receba, Mestre, a nossa mais profunda gratidão por cada dia em que podemos pronunciar Teu nome. Fique conosco, Mestre, hoje e por todos os dias que ainda virão na nossa marcha de aprendizado. Fique conosco hoje para todo sempre. Que assim seja, Senhor.